Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GRPcom Talks, o podcast de carreira do GRPcom, o Grupo Paranaense de Comunicação. Esse é o primeiro de 2026 e eu tenho a honra de começar com um assunto muito especial, que é para falar sobre estágio. Eu fui estagiária, provavelmente quem já é contratado em algum lugar e está assistindo a gente também já foi estagiário. E se você está nesse momento de ser estagiário ou procurar um estágio, esse episódio vai ser como um mapa de tesouro para vocês, com certeza, porque hoje eu estou recebendo pessoas muito especiais sobre isso. Aqui na minha frente eu tenho o Alessandro de Castro, que é superintendente do IEL Paraná. Do ladinho dele, o Rodrigo Matana, estagiário de G1 Paraná. Antes da gente entrar aqui no ar, a gente já falou algumas coisinhas, já tem um tempo de estágio, já está quase no processo de renovação, então bastante experiência para trocar com a gente. E do meu ladinho aqui a Anne Caroline Nunes, que é psicóloga e recrutadora aqui do GRPcom. Então, justamente quando a gente fala sobre estágio, gente, é aquele momento que é quase que um fio condutor entre o que a gente aprende na faculdade e aí tem que levar em prática, né? Alessandro, eu queria que você começasse falando por que esse momento é tão importante. Olá, Bruna, Ana, Rodrigo, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que talvez seja um dos momentos mais brilhantes da carreira profissional que nós podemos ter. É quando nós temos as empresas aliadas junto com as instituições de ensino que abrem uma oportunidade no mercado de trabalho para que os jovens tenham a oportunidade de experimentação. Eu costumo falar que o estágio é um momento de experimentação, né? O momento onde ele vai ter a oportunidade de colocar em prática aquilo que ele está vivendo na academia. E do outro lado, a empresa de moldar esse jovem, a sua cultura, né, as suas expectativas e, obviamente, os jovens aí mostrarem todo o seu potencial, né, para que essa carreira seja duradoura na empresa. E, de fato, é um momento bem diferente, né? Eu lembro, quando eu era estagiária, eu fiz estágio, inclusive, na FIEP. E muitas vezes a gente tem uma ideia na faculdade, quando a gente vai pôr em prática as coisas, a gente precisa dar muito mais um jeitinho, precisa ter mais traquejo, não é tudo tão quadradinho quando a gente pensa. Rodrigo, até fala um pouquinho desse momento, porque você de todos nós é quem está vivendo mais isso hoje, né? Como que foi a diferença do que você estava vendo na faculdade para o dia a dia ali no G1? Bom, gente, tudo bem? Obrigado por me receber, uma honra estar aqui com pessoas bem mais experientes que eu, né? Afinal, eu sou estagiário aqui da mesa. E eu acho que tem vários choques, assim. Eu acho que a primeira coisa de cara foram os tempos diferentes, porque existe um relógio dentro de sala de aula e existe outro relógio no ambiente de trabalho. Na sala de aula você tem aquele tempo para refletir, para trocar com seus colegas, com seu professor, com os prazos do semestre letivo, e quando você chega no ambiente de trabalho é uma outra cronologia, assim. No meu caso do jornalismo, além de ter o tempo do trabalho, tem o tempo do jornalismo factual, que é super, hiper acelerado. Mas viver essa adrenalina é bem gostoso. Ana, até para você complementar essa ideia, assim, né? Como que você acha que funciona na cabeça de um jovem que está conhecendo tudo, está aprendendo, tem toda a teoria, e ele basicamente é com muito suporte no estágio, mas ele é empurrado ali, agora vai. Como que funciona isso na cabeça e por que é tão importante esse momento de experimentação mesmo, como o Alessandro falou? Acho que... Primeiro, obrigada, né? É um prazer estar aqui. Mas acho que é muito do que ele trouxe, né? É um momento é uma oportunidade para ele aprender, entender do que ele gosta, do que ele não gosta, né? Acho que nesse primeiro momento acaba sendo um susto, porque tudo muito novo, né? Uma cultura nova, uma empresa que tem seus processos bem estabelecidos. E no caso do Rodrigo, essa especificidade, que é a área do jornalismo. Mas acho que é uma oportunidade incrível para justamente isso, ele se testar, né? É um ambiente que permite esses erros, então é bacana porque ele tem esse acolhimento, essa oportunidade de aprender coisas novas, de se testar, enfim. Então, acho que no começo dá esse baque, mas pelo menos falando aqui do GRPcom, né? A gente tem uma estrutura muito legal para receber os nossos estagiários e temos um carinho enorme também por essa posição, justamente por ser, né, os babies ali no mercado de trabalho. Do ponto de vista do RH, você acha que os jovens eles chegam preparados para o mercado de trabalho ou realmente é um processo ali de um diamante, que ele chega e é a empresa que vai ajudar um bom líder, um bom gestor?
É um diamante. Hoje, acho que a maioria dos jovens, infelizmente, eles chegam com muita vontade, né? Principalmente nessas vagas mais específicas. A vaga do G1 é sempre uma vaga que nós recebemos um volume de candidaturas muito grande. E eles têm muita vontade, mas não vêm tão preparados assim, né? Então, demonstra uma dificuldade de comunicação, de se expressar, de trazer com clareza seus objetivos. Então, é uma pedra a ser lapidada, né, por nós. Rodrigo, viu que momento especial ali, quando ela falou de quantas pessoas. Alessandro, você quer falar alguma coisa? De cortei? Eu gostaria de complementar, acho que é muito legal isso que os dois trouxeram, né? Essa expectativa, realmente, pelo estágio, ele existe, né? E o que diferencia, porque muitas vezes, né, a Ana, que trabalha com o recrutamento e seleção, muitos candidatos, eles estão talvez no mesmo nível, né? Porque talvez eles ainda não tenham uma experiência, o estágio é para isso, né? Eles ainda não têm uma vivência dentro da organização, do mundo corporativo, mas o que diferencia ele é isso, né? É quando nesse momento que você saiu da tua zona de conforto, daquilo dentro da sala de aula, que era tudo com cronograma, com prazo ali, com entregas todas mapeadas, e que surgiu uma notícia urgente que você tem que ali se desdobrar naquele momento, é ali que você se diferencia, né? A capacidade de agir rápido, de pensar rápido, de interlocução, da comunicação, da criatividade. Então, é nesse momento que você vai se diferenciar. E que isso a gente procura muito pegar, né, no momento de fazer o recrutamento e seleção, mas aí vem a importância do trabalho que o IEL faz, e mesmo aqui com vocês, que é preparar os jovens para quando chegar esse momento, como agir. Né? Então, nós também temos uma responsabilidade, porque você vai ter muito conhecimento, está adquirindo conhecimento técnico, né? Mas o que tem de soft skills, de comportamentos que nós podemos auxiliar para quando chegar aquele momento, né, no mundo corporativo, você colocar em prática aquilo que você não aprendeu dentro de sala de aula, né? Então, acho que tudo isso é um complemento. Com certeza. Rodrigo, conta pra gente um pouquinho de como que foi a tua experiência na hora de buscar um estágio. O que você estava procurando? Você foi especificamente naquilo que você já quer fazer depois de formado? Qual que foi a tua busca e como foi todo o processo? Eu acho que todo mundo... A primeira ânsia que todo mundo tem é de entrar na faculdade, e a segunda é de conseguir um estágio. E eu acho que aí surge uma armadilha, que é você querer qualquer estágio. Uma coisa que eu sempre tentei manter em mente, assim, na hora de buscar estágios, vagas de estágio, foi tentar, pelo menos, dar prioridade para coisas que fizessem sentido para o que eu quero fazer. Em primeiro lugar, o jornalismo, que é a minha formação, que infelizmente acontece de pessoas que estagiam em áreas que não estão próximas, ou às vezes não tem nada a ver com a sua área de formação. Felizmente, o G1 tem 100% a ver. E outra coisa que eu acho que junta com o que a Ana falou, que é quando as pessoas chegam sem clareza de objetivos. Eu acho que a experiência do estágio ajuda você a encontrar propósito na sua carreira. E eu encontro propósito no G1, eu lapido esses objetivos, principalmente trocando com pessoas mais experientes, que já traçaram esse caminho, que traçaram caminhos diferentes dos que eu quero traçar, mas que me ajudam a colocar luz em lugares que eu ainda não explorei, sabe? Mas que eu sei que agora existem graças a essa experiência que as pessoas trazem nas trocas do dia a dia. Ana e Alessandro, vocês que têm esse traquejo de trabalhar com bastante jovem, de ver os estagiários, que tipo de skills vocês acham que o estágio desenvolve de maneira geral, assim, independentemente de ser um estágio de jornalismo ou de outra área, principalmente não só das coisas técnicas, né? Porque mesmo que eles precisem aplicar as coisas técnicas, o técnico acaba sendo muitas vezes mais fácil do que outras habilidades. O que vocês acham que o estágio ele agrega nessas ideias todas de habilidades? Posso? Pode. Então, a comunicação, né, principalmente, o jovem se desenvolve, aprende, lapida, né, essa comunicação. Então, muito isso de saber levantar a mão, pedir ajuda, né, de trazer dúvidas,
a gente sempre traz muito o propósito, o sentido daquilo que está fazendo, por que está fazendo, para desenvolver também esse pensamento crítico, né? Para abrir, para ele entender que ele também tem a abertura de trazer as ideias dele, né? Então, estimulando isso, a gestão do tempo, aprender a responsabilidade com os prazos, né? Com essa demanda, porque às vezes as pessoas pensam que um estágio ou um aprendiz, as minhas demandas não têm tanto impacto assim na organização, e muito pelo contrário, né? A gente sempre conta muito com o aprendiz e com o estagiário, então trazer para ele esse senso de responsabilidade que o papel dele ali é muito importante e tem sim muito impacto na organização. Vou complementar aqui, acho que a Ana trouxe, né, ali talvez a maioria das habilidades até essenciais, né? E quando a gente fala muito do jovem e olha para gerações, hoje nós temos até 5 gerações trabalhando no mesmo ambiente de trabalho, e que aí é um desafio também, né? Para que nós possamos organizar tudo isso e tirar o melhor proveito, né? Uso correto da tecnologia. Jovem hoje tem um olhar e uma tendência muito forte para trabalhar com a tecnologia, mas nem sempre ele sabe utilizar da forma correta, né? Então, hoje a gente vê, né? A tecnologia está permeada, fala de inteligência artificial e outras, né? Mas o uso da forma correta. Eu acho que essa interação, você falou um ponto essencial aqui, você ter um mentor, você ter alguém que possa te orientar, alguém que você se espelhe, é muito importante. Isso a gente vê que falta ainda, muitas vezes, nos jovens, porque quando ele tem a oportunidade, seja em casa, seja no restaurante, ele está mais no mundo dele, né? Tá às vezes no celular, está no computador, então essa troca, essa interação, ela é importantíssima. E até está numa zona de segurança, né? Está com amigos, está com a família, está com algum conhecido. Isso aí. Então, acho que isso é um ponto essencial aqui, né, para a prosperidade, para a carreira dele, para que ele também aprenda, né? E do outro lado também essas pessoas podem ajudar os jovens, investir nos jovens, compartilhar o conhecimento, né? Quando a gente olha nas diferentes gerações, tem aquela geração que olha muito mais para processo, para controle, né? Mais metódico. Isso não é ruim, isso é importante, mas nós temos aquelas pessoas que têm mais agilidade e criatividade, né? Tem mais traquejo da tecnologia. Eu acho que cabe a nós aí do mundo corporativo tirar o melhor proveito de tudo isso. Todo mundo tem que aprender um com o outro. Exatamente, no final das contas, né? Uma troca. Jovem traz muitas novidades para o mundo corporativo, né? A gente tem que lapidar da melhor forma. Sim. Rodrigo, o que você acha que você já aprendeu nessas habilidades que a gente vem falando aqui no estágio? O que você diria que é o Rodrigo pré-estágio G1 e o Rodrigo agora? O que você percebe de diferença e qual foi o impacto do estágio nisso tudo? Eu acho que a gente falou antes de embasamento técnico. Esse é um dos trabalhos que a universidade faz, né? Uma fundamentação técnica, mas essa parte mais comportamental não tem como você aprender isso antes de entrar em campo, sabe? Eu acho que esse é um dos principais aprendizados que eu tive, e eu tenho certeza que se eu olhar para o Rodrigo de 6 meses atrás, que era o Rodrigo do processo seletivo, eu veria várias diferenças. E uma coisa tem muito a ver com isso que você disse sobre entender o impacto das suas ações. Porque em sala de aula, na graduação, seus erros e acertos influenciam basicamente a sua relação com seus colegas, com seu professor e a sua nota. Mas no ambiente de trabalho você está todo o tempo sendo atravessado por vários fluxos de tarefas e pessoas que dependem uma das outras. Eu acho que esse é um choque de realidade que esculpe o profissional, que transforma o graduando no profissional, né, com o tempo. Exatamente. E tem gente que vai encarar o estágio como um primeiro emprego, como uma fonte de renda, e outras pessoas como algo muito mais estratégico. Como que vocês enxergam isso? Vocês acham que às vezes até o estágio ele pode ser depois um primeiro emprego, de fato, né? Um emprego mesmo, não só estágio. Como que vocês enxergam esse momento? Eu acho que, infelizmente, nós não temos tantas oportunidades para que os estudantes entrem de imediato na sua área de formação. Hoje a gente sabe que tem pessoas que veem o estágio também com uma primeira possibilidade de renda. Mas acho que cabe com que os jovens aproveitem essa oportunidade. Porque ele vindo para
para esse momento, ele pode mostrar seu potencial, pode mostrar o interesse, ele pode compartilhar de conhecimentos que ele fez e que desenvolveu de projetos, né? Seja um projeto social, seja um projeto que ele participou dentro da universidade, né? A universidade, a faculdade, ela dá essa possibilidade de você trabalhar em projetos também, e que aquilo se torne um projeto de carreira, sim, né? Eu falo muito que o projeto de carreira é o projeto de vida. Né, através do início da carreira profissional, que ele também já vai começar a perceber a importância, né, desse longo prazo de pensar nas suas conquistas pessoais, né, seja para ele, seja para a família dele. Então, eu vejo, sim, né, o estágio como o início de uma carreira de longo prazo, de uma carreira de sucesso, uma carreira promissora. Né? A gente tem muitos exemplos no dia a dia com as pessoas que nós convivemos. Teu exemplo é um. Legal, e acho que para complementar, né, aqui no GRPcom, quando nós temos uma posição de estágio, assim como de aprendiz, né, acho que está muito conectado ali as duas posições, a gente não busca só fechar uma vaga, mas a gente busca esse propósito também no candidato para que ele se conecte, né, que não seja um contrato, um tempo que vai favorecer só a empresa, mas que seja algo que contribua além do desenvolvimento, que faça sentido para essa pessoa, que tenha oportunidade para ela ali dentro do grupo, né, o GRPcom tem muito isso. Eu também entrei como estagiária, inclusive na área do RH. Então, a gente olha para essa pessoa como um potencial lugar de talento. sucessão, né? Isso. Você pode pensar em mapear dentro das oportunidades aquela pessoa que pode suceder alguém numa posição pós-estágio. E quando vocês olham da visão do mercado de trabalho, o mercado de trabalho também valoriza o tipo de estágio que cada pessoa fez, né? Como que é essa visão na hora de recrutar? Então, tem uma vaga... E aí eu vejo alguém que fez ali um estágio no G1 e tal. Como que é esse processo de recrutamento e como que o estágio contribui para a vida profissional? Tá. Quando a gente fala da vaga de estágio, o nosso maior olhar, né, é para skills, soft skills, comportamento, justamente por ser uma vaga que nós estamos dispostos a desenvolver essa pessoa, né, a parte técnica. Mas, claro, se ela já tem vivência no mercado, ela já tem uma bagagem, então ela acaba se destacando, né, inevitavelmente de outros candidatos, porque apresenta uma comunicação melhor, né, então tem algumas skills que ela já desenvolveu, e aí isso acaba, né, fazendo com que ela se destaque. Mas não é tudo, né? Para nós, o comportamental, se conectar com a empresa, né? Às vezes, muitos estagiários, é o que eu digo, eles têm muita vontade, mas às vezes não conhecem a empresa, não pesquisa, não traz o básico ali do processo seletivo. Então, é isso, assim, para nós, o comportamento, o propósito, estar conectado é mais importante. Legal, e eu acho que a pessoa, o jovem, ele tem que aproveitar muito a oportunidade desse olhar de referência de marca empregadora, né? Isso pode trazer e traz para ele uma bagagem significativa profissional, né? Mesmo num período que ele veio como estágio, um período ainda que ele está trazendo muito dos conhecimentos da instituição de ensino, né, para a prática, mas ele pode se destacar. E eu falo muito, né, para os jovens, a gente trabalha hoje, o IEL trabalha hoje, né, com um número significativo de jovens. E em todos os momentos a gente fala assim, dificilmente dentro de uma organização não tem, né, um formato que você apresenta projetos e que eles são escolhidos, né, não tem um prêmio, todos têm um prêmio, né, o próprio IEL tem o prêmio IEL de talentos, né, todos os jovens estagiários que são com o IEL aqui, eles têm essa possibilidade e é lá que você pode se destacar. Porque quando você terminou o teu período de estágio, né, e que nós queremos que ele seja efetivado nesta organização, mas se não for aqui, tem muitas oportunidades e ele traz essa bagagem junto com ele, ele pode mostrar com isso, né, o trabalho que ele desenvolveu, contar um pouco da experiência, mas mostrar o que ele realizou lá. Né? Então, eu acho que é essa bagagem que é o nosso propósito de desenvolver os jovens talentos e que ele seja aqui, mas que não for, ele tenha uma carreira de sucesso carregando nessa experiência que ele adquiriu nesse ambiente. A Ana estava falando um pouquinho sobre o que eles analisam quando vão fazer uma contratação de estagiário, né? Então, eu quero passar para uma parte um pouco mais prática, para quem está procurando um estágio e está assistindo a gente. O que vocês acham que é essencial? O que vocês indicariam? Obviamente, tem que ser verdade, né? Colocar num currículo para quem está procurando um estágio.
Olha, primeiro, se dedique no seu currículo, né? Nós não vemos as carinhas de vocês através da tela e, como eu trouxe, a gente recebe muitas candidaturas, um volume muito bacana. Então, se dedique no preenchimento do seu currículo. Eu vou trazer aqui um exemplo, uma coisa muito básica, mas que acontece muito. O nome inteiro escrito de letra minúscula, assim. É uma coisa muito básica e é um detalhe, mas que importa, né? Porque diz desse tempo que você se dedicou, diz da tua atenção também. Ainda mais no volume que vocês recebem, né? Se eu tô recebendo várias coisas, ele falando, isso aqui eu não vou olhar, né? Né? Então, assim, se dedique, preencha o que você puder preencher. Acho que vou pegar o gancho ali. Não tive vivência no mercado de trabalho, né? Tô em busca da primeira oportunidade. Coloca projetos, algum voluntário que você fez, algo na escola, algum curso, né? Enfim, se dedique nesse momento, porque a experiência não é tudo, né? E acho que o currículo, ele não traz só o que você faz, mas traz também quem você é. Então, é isso, se dedique, preencha o seu currículo. E nessa parte justamente do quem você é, que tipo de coisas da personalidade e skills você acha que a pessoa tem que colocar? Olha, como eu disse, esses detalhes, eles fazem a diferença, né? Então, tem algumas pessoas... Hoje, nós temos uma plataforma, uma ATS, que tem um campo para a pessoa se apresentar. Então, você já pode trazer quem você é, o que você gosta de fazer, sabe? Falar um pouquinho mais sobre você. E é isso. Acho que isso diz também da comunicação, já demonstra que essa pessoa se dedicou, que ela teve esse tempo, essa atenção com esse processo, né? Alessandro, o que você diria que é importante também? Eu vou trazer e já vou passar por um passo um pouquinho à frente, né, que já é entrando no processo, porque é bem isso que a Ana trouxe, né? O número de candidatos hoje, ele é expressivo, né? O que faz você despertar um interesse, né? Primeiro, assim, eu vejo que existe a possibilidade de uma atualização contínua de conhecimento. Né? Isso é bem importante colocar no currículo, né? Seja cursos rápidos, internet tem muita coisa hoje, né? Os jovens precisam aproveitar melhor as oportunidades, né? Você tentar... a escrita hoje ainda já é uma dificuldade, né? As pessoas hoje quase não escrevem mais, né? Leem pouco. Então, exercitar a leitura, praticar a escrita, porque quando você vai fazer e redigir o teu currículo, é justamente isso, né? O recrutador, ele vai analisar se você escreveu o teu nome completo, a tua formação, colocou tuas experiências. Então, esse é bem importante. Mas, a partir do momento que você também foi escolhido ali o teu currículo, ali abriu a primeira porta, aí é contigo. Aí é você que vai mostrar, você que vai falar. Mostrar valor, né? Exatamente. Eu sou a pessoa certa. Você tem que se vender. No bom sentido, né? Você tem que ser e saber fazer o teu marketing. Obviamente, né? Da melhor forma, né? As empresas hoje olham ainda muito para a questão de aparência, de vestimenta, tudo aquilo que a gente procura trazer, né? O que eu quero dizer com isso? Né? A partir do momento que teve a oportunidade de uma entrevista online, seja online, você precisa estar bem apresentado. Você, como recrutadora, vai olhar e vai falar assim, pô, legal, essa pessoa tem um comprometimento e se preparou para esse momento. E o ambiente, né? Adequado também, né? Hoje, o grupo, nós temos muitas posições home office e nosso processo seletivo temos muitas entrevistas online. E acontece muito do candidato não se preparar. Então, estar em um ambiente externo, barulhento, com pessoas, fluxo de pessoas, isso impacta, né, no desempenho dele. Ele não consegue se concentrar, para a entrevista a todo momento para atender alguém. Então... Faz a entrevista andando com o celular. Conosco já aconteceu, né? Você está na entrevista com a pessoa, ela está andando na rua, falando com você, andando com o celular, né? Então, será que demonstra um comprometimento? Então, acho que são questões ali até parecem simples, mas é esses pontos aqui que a gente pega, né? Nesse momento, para que a gente possa também orientar esse jovem, né? Porque ele também merece uma oportunidade. Com certeza. E muitas vezes falta alguém que fale para ele, olha, se prepare melhor, você tem essa oportunidade aqui. Olha, eu soube aqui também que foi a Ana que cuidou do processo seletivo do Rodrigo. Sim! Vocês podem contar um pouquinho de como é que foi essa experiência de vocês dois, assim? Como é que foi o momento da entrevista? Como é que você se sentiu? Eu acho que, não sei se a Ana vai lembrar dos detalhes, porque ela deve ter feito 1 milhão de entrevistas, mas para mim foi um processo seletivo bem diferente.
Não que eu tivesse feito muitos outros antes disso, mas eu comecei com um pouco de ceticismo, porque eu tinha consciência de que era um processo seletivo concorrido. E juntando essas coisas que vocês comentaram sobre se colocar no seu currículo, eu sempre tentei manter em mente que eu não poderia passar a impressão de que eu era um currículo, mais um currículo genérico. Porque algumas pessoas acreditam nisso. Existe o currículo perfeito que vai funcionar para todo mundo. Eu acho que você tem que colocar identidade, né, nas coisas que você quer mostrar para o seu possível contratante. E eu tentei fazer isso a todo tempo. Tentei valorizar experiências que eu tinha previamente. Às vezes a gente acha que uma coisa não faz tanto sentido, mas tirando do baú, passando um paninho ali, até faz sentido no seu currículo. Eu tentei fazer isso e tentei mostrar objetivos que possivelmente me diferenciariam de outros candidatos. Foi assim, basicamente, para pensar em algumas palavras-chave, foi nervosismo, foi ansiedade, mas ao decorrer das etapas eu fui ficando mais confiante até chegar na etapa final. Legal, nós tivemos uma etapa de dinâmica, né, nesse processo, então foi bacana ver os candidatos ali se conhecendo também, né, muitos estudam na mesma universidade, até na mesma sala de aula. E depois nós tivemos uma etapa de entrevista, que geralmente nós aprofundamos um pouco mais, né, o individual, e aí esse é o momento do candidato se mostrar como pessoa também, porque acho que, de novo, eu reforço, né, para nós é importante. E, enfim, foi um processo bacana de fazer, né, tivemos muitos candidatos muito bons também, e para nós, recrutadoras, até dói no coração, né, dar os retornos negativos, mas faz parte, e o que a gente sempre reforça é para continuar de olho nas nossas, né, redes sociais, porque sempre tem. Falando um pouquinho sobre diferenciais, né? Muitas vezes as pessoas se perguntam, de fato, do que colocar ou não colocar no currículo. Até lembrei agora de um outro GRP Com Talks. Quem quiser pesquisar, que foi no ano passado, a gente falou sobre trabalho voluntário, né? Sobre como o voluntariado também desenvolve skills. Então, sim, acredito que essa é uma das coisas legais, caso a pessoa tenha experiência para colocar no currículo. Mas eu queria perguntar para vocês, o que mais que faz o olhinho às vezes brilhar? Assim, que tipo de atividade que a pessoa já faz? Faço teatro, ou faço algum tipo de esporte. Isso deveria estar no currículo? E se sim, como, por exemplo? Eu acho que muito específico de cada vaga, né? Se a gente está falando de um estágio no Globo Esporte, uma vaga que nós trabalhamos, inclusive, recentemente, é muito importante que essa pessoa goste de esporte, consuma, né, esse material, esse conteúdo. Porque aí é isso, né? Unir o propósito pessoal com o trabalho, né? E nós temos o nosso Instituto GRP Com também, então quando a gente fala de uma vaga de estágio, inclusive que está aberta, né, um estágio lá no Instituto, é importante que essa pessoa se conecte com algum, né, tenha um propósito também, goste de voluntário ou tenha alguma conexão com a educação. Então é muito específico de cada área realmente, né? Cada vaga vai ter, vai demandar uma skill diferente da outra. Acho que dentro das instituições de ensino existem muitas oportunidades também. Existe grupo de pesquisa, existem trabalhos voluntariados, muitas instituições fazem trabalho voluntariado. Vamos pegar um exemplo agora, nós estamos agora no período lá de imposto de renda, certo? Quantos jovens aí que estudam, por exemplo, ciências contábeis e que vão para multirões ajudar a comunidade, ensinar, né, ou ajudar aquelas pessoas, seja para fazer o teu imposto ou orientar. Eu acho que isso é válido dentro do currículo. As instituições têm a semana acadêmica, onde dentro daquela semana eles realizam os processos, os projetos, né? E isso ele pode escrever, isso ele pode mostrar. Às vezes falta muito isso. O jovem, ele faz muitas atividades, mas ele muitas vezes não sabe como colocar ou mostrar. Então, acho que essa questão de aproveitar melhor o que ele tem de possibilidade dentro da instituição, eu acho que é muito válido também, né? E eu falo que é um trabalho que nós ajudamos também a estimular as próprias instituições de ensino, porque tem muitas também que não realizam, né? E aí esse jovem estudando lá, ele também pode ficar atrás daquele outro que estuda em outra instituição, que ela dá melhores oportunidades, né? E eu acho que cabe aqui também, falando de instituições de ensino, muito essa troca da instituição com as empresas, né? De uma forma geral. Por quê? Porque a instituição de ensino, ela também precisa dar os direcionamentos e ter muito dessa
uma percepção de como que o mercado está olhando para a formação que ela está fazendo. Então, acho que essa troca de interação empresa-instituição de ensino, eu acho que ela é muito válida. Outra coisa que a gente tem que preparar os jovens de alguma forma, ou às vezes até falar com eles, é como receber um não, né? Porque às vezes a gente que tem muita expectativa, tem uma vaga só, e às vezes a pessoa é muito boa, mas naquele momento tinha uma outra pessoa que acabou sendo escolhida para aquela vaga. Como preparar o jovem para isso e como transformar isso em algo também, quem sabe, uma resiliência ou uma coisa para o próximo passo, próximo emprego, próxima candidatura. Né? Acho que toda vivência nos ensina alguma coisa, né? E é isso, é resiliência, entender que você participou daquele processo, aquilo te ensinou de alguma forma. Então, vou trazer o exemplo aqui do processo do Rodrigo. Você teve contato, soube como era a dinâmica, algum insight você deve ter tirado disso. De uma entrevista de emprego, então, para quem está buscando o primeiro emprego, participa da primeira entrevista, né? Ali é o seu primeiro contato. Agora você já sabe como é uma entrevista, né? E aí você vai aprendendo e se aprimorando, mas acho que o mais importante, né, é não desista, porque o não vem, mas o sim vem também. Então, em algum momento, você vai receber um sim. E é isso, continue, identifique quais as suas oportunidades, né, e continua, vai que vai. O estágio, muitas vezes, começa no processo seletivo, né? Eu acho que o que ele talvez tirou ali o que ele pode tirar de boas lições daquele processo podem ajudar ele a se moldar para a próxima, se preparar melhor. E muitas vezes é uma questão também de afinidade, é uma questão de identificação do recrutador com aquela pessoa que olha um pouco para a cultura organizacional. Né? Não é somente o conhecimento, muitas vezes. Temos hoje ambientes diferentes. Né? A pessoa ela pode ter uma melhor experiência dessa vivência que ela trouxe no sentido de ter trabalhado em projetos ou já ter feito outro estágio, mas às vezes a questão do perfil dela, até um olhar comportamental, pode ser que não se identifique muito com a cultura daquela empresa. Né? Acho que o jovem hoje é realmente o que você falou, ele não pode desistir. Né? Ele pode, e cabe a nós também dar outras oportunidades para esse jovem. Né? Então, você participar de um processo seletivo e muitas vezes robusto, né, com a oportunidade de você chegar até numa dinâmica, de você ter um momento diferente somente de uma entrevista, eu acho que aquilo carrega para a bagagem dele em termos de preparação para o mercado. Eu acho que uma dica legal, que foi uma coisa que eu pensei na hora, se você tiver a oportunidade de chegar a uma entrevista, sem saber se você vai passar ou não, é legal você pedir um feedback para o seu contratante. Foi uma coisa que eu fiz, eu não sabia se eu ia passar ou não, mas eu pedi uma opinião. Será que, olha, foi legal o meu currículo, teve alguma coisa que vocês sugeririam, eu não sei se eu vou passar ou não, se a gente ainda vai se falar, então eu queria que vocês me dessem esse retorno. É uma coisa legal para caso você não passar, você tenha um retorno de um contratante, que é uma coisa super preciosa, né? É difícil você conseguir isso por aí, né? E que me mostra um cuidado, como a própria Ana falou, da atenção, né? Que você tem um compromisso e uma atenção daquilo. Você quer realmente um retorno, nem que seja só para melhorar. O que já demonstra uma diferença tua também. A abertura de feedbacks, né? Nós temos uma cultura muito forte de feedback aqui, entendemos que ele faz parte desse desenvolvimento. Então, é uma skill. Gente, eu ficaria com vocês aqui muito mais tempo, mas o nosso tempo já está passando. Então, para a gente finalizar, eu queria que cada um de vocês desse uma mensagem, uma dica para quem está procurando o primeiro estágio. Cada um sobre a sua perspectiva, claro, para a gente poder fechar essa caixinha de dicas para quem está procurando um estágio. Alessandro, começa com você. Vamos lá, então. O que eu quero trazer e um pouco da nossa conversa é o que desenvolvemos hoje no Paraná todo. Né? Então, o IEL hoje tem essa missão de fazer a conexão, né, de um jovem talentoso com o mercado de trabalho. Nós queremos e fazemos ações para gerar todas essas oportunidades. Né? Então, hoje, desde um olhar para quem busca, né, participar de uma entrevista, para quem busca como montar o seu currículo, são as ações que o IEL vem fazendo. Né? Nós temos lá nos nossos canais várias dicas, várias ações, enfim, um movimento no Paraná todo. Então, busquem essas oportunidades. Eu acho que tem hoje pessoas com muita vontade de abrir essas portas,
pessoas que se preocupam hoje com o futuro, né, aqui da nossa empresa, do nosso estado, do nosso país, e cabe a nós investirmos nesses jovens. E é o trabalho que a gente vem fazendo hoje do IEL, né? Então, quem busca aí um estágio, faça igual o Rodrigo aqui, se prepare, né, e que o IEL vai estar aqui para apoiar também, né, e que tenha a sorte de encontrar pessoas e empresas como vocês aqui que valorizam esse momento na carreira profissional e pessoal também. Com certeza. Rodrigo, tua vez. Bom, vou falar rapidamente aqui, reforçar algumas coisas que eu disse, assim, tentando me comunicar com a pessoa que está aí na agonia de conseguir um estágio nessa dificuldade. A primeira é se valorizar suas experiências, filtrar o que você tem de bom. Eu acho que o estudante tem uma coisa da autodepreciação, assim, não vale nada isso que eu fiz, mas você consegue transformar isso em algo bom. O segundo é cuidado com as comparações. Não faz sentido você, início de carreira, se comparar demais com pessoas que estão há muito mais tempo. Mas tomar essas pessoas como referência é uma coisa positiva. E o terceiro, que foi a primeira coisa que eu disse, é sempre tentar buscar coisas que façam sentido para você, para a carreira que você quer construir. Não tentar buscar uma vaga de tapa-buraco, assim. Remuneração é importante, mas é muito bom para a sua qualidade de vida e mental. Tentar buscar coisas que façam sentido para os seus valores, para aquilo que você quer e persistir sempre, tentar sempre tirar o bom das boas e das más experiências. Então é isso, se dedique no preenchimento do seu currículo, não desista, porque o não é eterno, né? Acho que tudo é uma fase, agora você é estudante, mas também em outro momento você não vai ser, então tudo passa. Esteja aberto a esses aprendizados, né? Como eu trouxe, acho que o processo seletivo, alguma coisa ele vai te ensinar. E é isso, mas principalmente é não desistir, porque tudo vai passar e com certeza o seu sim, em algum momento, ele vai chegar. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Para quem está assistindo a gente também, muito obrigada. Como ficou muito claro hoje, o estágio não é só um momento na vida das pessoas, né? Pode ser muito significativo, pode ser o início de uma grande carreira, pode mudar o sentido de toda a carreira, da parte de trabalho das pessoas. Então, se você está buscando o estágio, quer trabalhar aqui no grupo, por exemplo, fica de olho no nosso LinkedIn também, pode acompanhar as vagas no Instagram Jeito GRPcom. O IEL também, como a gente viu aqui, está disposto a ajudar todos os jovens que estão procurando. E, de novo, muito obrigada. Eu espero que a gente se encontre também nos próximos episódios do GRPcom Talks. A gente se vê na próxima.